Hoje recebemos no podcast do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica o deputado federal Wander Lobé, deputado estadual com grande importância e experiência na política sul-mato-grossense. Natural de Porto Mutim, o deputado Wander Lobé está no seu 6º mandato consecutivo da Câmara Federal em Brasília, representando o PT e o estado do Mato Grosso do Sul. E já trouxe para o Mato Grosso do Sul uma quantia destinada em 5 bilhões em emendas parlamentares. Também vamos falar sobre a articulação do deputado federal Wander Lobé sobre a Rota Bioceânica. E também, deputado, vamos falar sobre os seus desafios para 2026, que é a disputa do Senado. Seja bem-vindo ao Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica, deputado. Eu que agradeço, boa tarde, Walter, boa tarde a todos os ouvintes aí do nosso podcast, do Comitê Sindical e Popular do Mato Grosso do Sul, parabenizar, né, pelas ações, pelas lutas e também pelo papel que vocês cumprem aqui na consolidação cada vez mais desse corredor, dessa saída para o Pacífico, que é uma rota importantíssima para o Mato Grosso do Sul, para o nosso estado, né? Onde, na verdade, a gente era o final de linha, a gente passa a ser a entrada, né, desse novo corredor, que é um sonho histórico nosso, um sonho de muitas décadas atrás, né? Que é aquela máxima, quando se sonha sozinho é um sonho, agora quando você sonha em conjunto, né, isso se transforma numa realidade. E esse é fruto, né, de muita gente que vem desde lá da década de 60, 50, quando se utilizava a hidrovia, que era o principal meio de transporte que entrava, né, pelo Rio Paraguai, que vinha abastecer o comércio de Porto Murtinho aqui no Brasil, de Corumbá, né? E agora a gente, só eu me lembro desde a minha juventude que a gente está nessa luta para transformar isso nesse grande corredor, que cada dia agora mais se materializa com a construção da ponte, que até o final deste ano está pronta, né, com as condições no Paraguai, o Chaco Paraguaio ali, o asfalto, a infraestrutura do lado do Paraguai, que vai passar pela Argentina para chegar no Chile. Então, até o final deste ano, nós temos essa integração física com a consolidação da ponte, com o asfalto, mas isso vai depender muito e vai muito tempo ainda para se consolidar esse corredor, porque tem a legislação, nós temos o problema dessa questão dos trabalhadores, como é que fica, né? Como é que é essa mudança na legislação para os caminhoneiros entrarem no Brasil, os nossos entrarem no Paraguai, na Argentina, no Chile, para tirar essa produção. Mas por isso é importante o papel do sindicato, por isso é importante esse papel seu nesse programa, para estar trazendo as pessoas, envolvendo as universidades, né, que a gente tem feito muito, meu mandato também tem trabalhado muito nesse sentido, né, para a gente também aproveitar as pessoas que estão no entorno, para elas serem incluídas nesse projeto, né? Porque senão daqui a pouco vai se consolidando, vai chegando só gente de fora, a gente não prepara a nossa mão de obra, né, Walter? E esse é o papel do sindicato, esse é o papel também do Estado, do governo do Estado, dos governos municipais, envolver essas universidades. O meu mandato fez uma parceria com a UFMS, nós produzimos um livro, né, você está aí, sobre o corredor, né, com os professores, né, que debateram, estudaram, visitaram, ouviram as comunidades. Então, é muito importante, eu falo muito que a integração física é uma primeira etapa, né? Depois vem a integração cultural, gastronômica, turística, que a gente vai cada vez mais estar aperfeiçoando a legislação nossa, a entrada e a saída. Agora, com essa questão do Mercosul, isso vai nos facilitar muito, e o Brasil, como um país produtor, né, grande produtor, isso vai nos ajudar a gente a abastecer, colocar os nossos produtos num preço mais barato. Então eu estou muito otimista, né? E assim,
como deputado, sempre meu mandato foi uma das pautas que eu sempre trabalhei, era na construção e na viabilização desse corredor. E que nós vamos ter oportunidade, né, que vai se materializar isso com a término da ponte do Rio Paraguai, né, que é emblemático, né, numa parceria com o Paraguai, com a Itaipu Paraguaia, o presidente Lula vai estar até o final do ano inaugurando. Então eu acho que isso é uma grande vitória de todos nós. Isso aí tem muita gente, isso aí não tem cor partidária, né, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social, para a geração de emprego, de distribuição de renda, para a gente cada vez mais aprofundar os nossos laços culturais com o Paraguai, com a Argentina, né, na música, na cultura, no cinema. Eu sou um entusiasta desse projeto e dessa consolidação. Nós juntos podemos ser muito mais fortes, nós juntos podemos nos impor muito mais com os outros mercados, né? Então não é só o mercado econômico, é o mercado mesmo da aproximação da nossa cultura, das nossas raízes. Todos nós temos uma relação familiar, ou temos um parente, ou temos, né, um pouco do nosso sangue do povo paraguaio, do povo latino-americano. Wander, é importante até esse resumo que você fez, é de grande importância, que a estratégia é para o comércio internacional, ligar os oceanos Atlântico com o Pacífico, para que a economia, né, do país possa passar nesse corredor e trazer emprego, desenvolvimento à população. E em razão disso, nós, da sua vinda, em homenagem à sua presença hoje, esse programa vai ser dedicado ao Heitor Miranda, um grande idealizador desse sonho, debates. Eu tive a honra de participar em um webinário organizado pela Universidade Federal, então, a presença do Heitor Miranda. Então, nós dedicamos esse espaço hoje para homenagear o Heitor Miranda. E no final, nós vamos ter uma imagem dele para deixar gravada para quem não conhece. Heitor Miranda é um lutador. A partir dos anos 1988, começou a visitar a Argentina, Paraguai, Chile e trazer para nós um pouco desse sonho que hoje se torna realidade através da ponte, fisicamente, né? Verdade. Wander? Então tá dedicado a essa homenagem. E o Heitor era um grande. Quando ele falava 40 anos atrás, era motivo até de chacota, né? Que as pessoas achavam que era quase impossível, né? E ele sempre foi um grande batalhador, um grande entusiasta, um cara que viajou muito. Onde ele ia, ele falava sobre a viabilidade desse corredor. E é verdade, hoje está aí. Nós temos aí, ó, só a China, né? São 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, ou seja, você tem toda a Ásia com mais de 3 bilhões de habitantes, que nós vamos poder chegar o nosso produto num preço muito mais competitivo, até porque você encurta 17 milhas ou 17 dias de transporte. Isso é muito, muito importante, né? Importante para a gente tornar cada vez mais os nossos produtos competitivos, né? E fora a integração aqui do Mercosul, da América do Sul, com a Argentina, com o comércio com a Argentina, com o Paraguai, com a Bolívia, com o Uruguai, com o Chile, né? Então, e o Heitor sempre falava nisso. Eu lembro que na década de 80, 90, o Heitor apoiou Pedro Ocean, fez uma articulação com os prefeitos, já com um compromisso que era para fazer o asfalto chegar de Jardim a Murtinho, né? Depois foi nós com o Zeca que concluímos esse asfalto e ligamos ainda Ponta Porã, Antônio João, Caracol a 267, porque a gente tinha num primeiro momento, achava que você chegando o asfalto, você fazia, já era um grande passo para a consolidação do corredor, né? Mas hoje não, hoje está integrado mesmo com o asfalto do lado do Paraguai, são quase 300 e poucos quilômetros de Chaco Paraguai, o que o Paraguai, nesse financiamento, está concluindo até o final do ano o asfaltamento até a colônia Peralta, que com a ponte você integra fisicamente, né? Você vai poder sair de Porto Murtinho num período desse de 40 graus e lá no Chile,
nos Na Andes, neve, né? ver neve, com frio, poder tomar isso, né? Fazer turismo, é 1.800 quilômetros, Walter. Então, Muito próximo. isso é muito importante para o desenvolvimento, para o crescimento da nossa região sudoeste, do nosso estado Mato Grosso do Sul, que além, né, desse corredor faz divisa aqui com Paraná, Goiás, Minas e Mato Grosso. Ou seja, nós somos numa posição geográfica privilegiada, né, com esses 4 estados e mais com a divisa com o Paraguai, com a Bolívia, né, com a Argentina. Então nós temos que exatamente viabilizar essa logística, consolidar esse corredor, essa saída para o Pacífico e aí avançar na logística, na duplicação, nos investimentos de infraestrutura, nas principais, né, rodovias que o governo federal, o presidente Lula, tem tido esse compromisso. Não só lá na ponte, mas foram investidos 300 milhões que nosso mandato ajudou a viabilizar, que está fazendo a recuperação de toda a 267 dos 100 primeiros quilômetros dali de Alto Caracol até Porto Murtinho, né, com a terceira via, para poder ter também segurança para os nossos caminhoneiros, na nossa rodovia lá, que passa hoje 300, 400 caminhões por dia, né? No período de safra. Então nós estamos trabalhando muito, Walter, na consolidação desse corredor. E não é só chegar a Murtinho. Tem aqui agora, o presidente Lula delegou aqui para o Estado a concessão da 262, da duplicação de Três Lagoas, Campo Grande, da 040 que liga aqui até Santa Rita do Parque, vai até Bataguaçu, né? E a 267 também, que vem de Bataguaçu até a Nova Alvorada, que está agora... Vai para Casa Verde, né? Passa por Casa Verde e vem até Nova Alvorada, que é as 3 rodovias que se juntaram, foi feita uma concessão, né? Está judicializado, mas espero que a gente resolva rápido isso. Mas, deputado, desculpa interromper o senhor, mas eu vou completar esse raciocínio seu, que eu acho muito importante e oportuno, tá? Nós estamos vivendo um momento do governo Lula retomando os investimentos no Brasil e aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Dentro do seu ponto de vista, como o senhor avalia o momento do Brasil e o papel do governo federal na reconstrução política voltada ao desenvolvimento e à justiça social? Verdade, Walter. O presidente Lula e o governo estão entrando no seu 4º ano num período como nós fizemos o dever de casa. Só nessas 3 rodovias é um investimento de 11 bilhões de reais nessa concessão que está aí, foi homologada, foi aprovada na Bolsa de Valores, na B3, né? Houve uma judicialização, mas dentro de uns 60, 90 dias, deve ser dado ordem de serviço para essa concessionária que ganhou, esse consórcio que ganhou, né? Fora isso, aqui o DENIT, Walter, olha só, nós estamos trabalhando aqui a duplicação. O projeto já foi, o DENIT já colocou, já fez a licitação para fazer o projeto de duplicação daqui de Campo Grande a Cidrolândia, que é uma rodovia importante, estratégica, que precisamos dar segurança para todas essas pessoas que utilizam dessa rodovia, que é fundamental. E também daqui a Terenos, que é outra, né? Que você olha a quantidade de caminhões que está passando, vindo com minério de corumbá. Então vai fazer a duplicação. E de Campo Grande a Três Lagoas, né? E de Campo Grande a Três Lagoas, que está nesse consórcio que ganhou, né? Já está nesse consórcio aí que já teve o ano passado, final do ano passado, essa concessão dessas 3 rodovias, que é a 262, que é de Campo Grande a Três Lagoas, a 267, que é de Bataguaçu a Nova Alvorada, e a 040. Ou seja, com a duplicação, e essa aí o DENIT que vai fazer, vai entrar no PAC, daqui a Cidrolândia e daqui a Terenos, mais o anel de Campo Grande, ou seja, o anel ali da saída de Dourados, quem sai para Dourados, até Indobrasil, né? E daí de Indobrasil vai até Terenos, né? E essa duplicação nós estamos colocando no PAC. Já está o recurso do projeto, o projeto já está sendo licitado, né? E aí nós vamos fazer a licitação da obra e da ordem de serviço e colocar o ano que vem no PAC. Ou seja, o governo federal tem colocado e tem feito muitos investimentos
estratégico nesse estado que há muito tempo não se tinha. Nós Isso estamos traz vivendo... renda Isso e traz dignidade, emprego, renda, emprego. né? Se você pegar na área da saúde, o Hospital Regional de Dourados, 90% do recurso é do governo federal. Se você pegar o PAC agora, na área da educação, escola com tempo integral, na área da saúde, as UPAs, ou seja, nós estamos equipando os nossos municípios com investimentos federais forte, robusto, né, para atender os municípios, porque o presidente Lula, duas coisas que para ele é premissas. Primeiro, para ele não interessa de qual partido esse prefeito pertence ou de que partido esse prefeito é filiado, né? Ele parte do princípio de que todo cidadão, o cidadão mora no município, e ali no município que precisa chegar esses equipamentos, sabe, Walter? Então a gente tem tido esse cuidado e essa preocupação de olhar o todo no estado para fazer chegar esses investimentos. Você pega aí para as políticas públicas para as mulheres, nós estamos colocando, né, mais uma delegacia da mulher, né, em Dourados, Ponta Porã e Corumbá. Se você pegar os investimentos para água nas aldeias indígenas, tem 53 milhões de reais agora para fazer toda fazer a rede de distribuição, poços para atender todas as aldeias de Dourados, né? Ali são 16 mil parentes indígenas, só ali naquela Jaguapiru e na outra Bororó, né? Em Dourados. Dourados, e mais 45 milhões da Itaipu para atender as outras aldeias que é lá do Cone Sul. Então o governo tem esse viés social, tem essa preocupação. Um governo que pensa nas pessoas, no desenvolvimento econômico, mas com justiça social, porque nós temos que incluir essas pessoas, nós temos uma dívida social muito grande, fora as políticas públicas, né, que nós estamos fazendo para a agricultura familiar, na questão da aquisição dos produtos produzidos pelos agricultores familiares, que abastece a nossa cidade, através da Conab, através do MDA, na questão da assistência técnica, ou seja, o presidente Lula e o governo do presidente Lula vive um grande momento, né? Além de tudo isso, tem feito o dever de casa. Você pega agora, fechamos o ano, Walter, com menor índice de desemprego. Nos últimos, desde o Plano Real, período, nos 4 anos, com a menor inflação, abaixo da meta, que era 4,78 e foi 4,36. Ou seja, um salário mínimo com aumento real, né, acima da inflação. Nós em pleno emprego, o Brasil com uma reserva de 300 bilhões de reais, ou seja, não é qualquer gripezinha que afeta nós aqui. O dólar, que o mercado falava que ia finalizar o ano passado em 7, nós estamos a 5,20. O capital externo entrando na Bolsa, a Bolsa vivendo seu melhor momento da sua história. Ou seja, o país está preparado, Walter, para o nosso grande desafio esse ano, que é baixar os juros. Não tem, agora o Banco Central tem as condições para começar a baixar o juro. Se nós baixarmos o juro, e vamos baixar, que agora o presidente do Banco Central é um cara que foi indicado pelo presidente Lula. Você sabe que o Banco Central é autônomo, né? Eles têm independência, é mandato, nós respeitamos, ficou o cara do governo Bolsonaro até o ano passado, até julho do ano passado. Nós agora, o presidente Lula nomeou o novo presidente, né? Fez essas adequações e eu acredito que a partir agora de janeiro o juro começa a baixar. Isso vai ser bom para o produtor rural, para o setor do agro. Abriu agora 5 bilhões de crédito para financiamento da renovação de frotas, de caminhões. O cara pode ir no BNDES, pode ir no Banco do Brasil e renovar sua frota. Ou seja, isso é você atender tanto o produtor, tanto o grande empresário, mas também não esquecendo das políticas públicas, daqueles pequenos que precisam e que precisa a mão estendida do poder público. Dos seus benefícios que sociais. É aquilo que o presidente Lula fez.
a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Isso aí é o 14º salário para as pessoas, Walter. Isso aí o cara vai poder comprar, sabe, fazer um investimentozinho a mais, uma reforma, ou adquirir um bens que ele está precisando. Então isso é você pensar nas pessoas. E agora, também, em 2026, vai estar, e a Gleice, nossa ministra, falava isso hoje, nós vamos entrar na luta pelo fim da escala 6x1. Né? Não tem cabimento nós hoje, em pleno século XXI, com tudo de modernidade que nós temos em tecnologia, a gente ainda, né, ter... Trabalhar 6 dias... 6 dias na semana. E você sabe que se você fizer a escala 5x2, esse trabalhador vai trabalhar com muito mais vontade, vai ter mais tempo para a família, vai poder, é que nem aquela, não, mas isso vai prejudicar, não prejudica. Hoje o cara, ele produz muito mais se ele tiver mais tempo para a família, poder ficar com seus filhos, poder estudar, poder aprimorar os seus conhecimentos, né? Isso é você pensar nas pessoas, né? E isso, nós temos que acompanhar essa evolução que a tecnologia nos dá de um lado, as pessoas têm que chegar, ter acesso a isso tudo e poder aproveitar desses benefícios que a vida oferece, né? Então, eu acho que o governo do presidente Lula é um governo que tem essa vocação, muito voltado, e eu me orgulho muito, Walter, poder, como deputado federal, estar lá em Brasília, no meu 6º mandato, em nenhuma votação, graças a Deus, nunca eu votei contra os interesses dos trabalhadores. Sou uma pessoa que desde o primeiro mandato do presidente Lula, quando ele se elegeu pela primeira vez em 2002, cheguei junto com ele lá, né? Todas as votações e os projetos aqui, com a criação das novas universidades, como nós criamos aqui o FGD, como nós também os institutos federais aqui que nós temos hoje, 10 e agora veio mais 12 institutos federais. Eu tive lá votando na criação dos institutos que permite com que os filhos dos trabalhadores podem ter acesso no estudo, no ensino técnico hoje de qualidade, né? Então, me orgulha muito. E você sabe, a minha origem vem do movimento sindical. Eu comecei no Sindicato dos Bancários, depois fui dirigente partidário, fui tudo dentro do partido, e o partido também, a melhor fase da minha vida me dediquei ao partido, mas o partido também me compensou muito. Se não fosse o PT, com certeza eu não teria a oportunidade de ser deputado federal. Né? Deputado, esse momento bom do governo federal, do governo Lula, tem algo a ver sobre a geopolítica mundial? Eu não tenho dúvida. O presidente Lula, o mundo está carente de líderes. E o presidente Lula, ele tem sido, primeiro que hoje é um dos grandes líderes mundiais que existe e que é reconhecido. Até pela sua experiência, pela sua idade, né? E é uma pessoa muito antenado na geopolítica, muito comprometido com ela, né? Haja visto a forma que nós enfrentamos o governo Trump, hoje que tenta mandar, né, comandar o mundo, né, com a imposição do seu poderio armamentista que ele tem, né? Nós aqui com as restrições que o governo impôs aos nossos produtos, nas nossas exportações, as taxas, né? As taxações, o presidente Lula não trabalhou isso, né, com bravata. Ele utilizou muito bem a sua equipe, delegando ao ministro das Relações Exteriores, mais o ministro Alckmin, junto com o ministro Haddad, para conduzir, via Itamaraty, essas negociações. Como nós também tínhamos uma força, por nós exportamos menos para ele do que importamos, ou seja, a gente importa muito mais do que nós exportamos, mas os produtos que nós exportamos, são estratégicos para os Estados Unidos, né, para a economia americana, e que interferiu isso, gerou lá o preço, um aumento muito grande. Isso impactou até na inflação lá, como o nosso suco de laranja, nosso café, né, os nossos principais produtos,
obrigou os Estados Unidos a recuarem. E se de todas essas restrições que eles fizeram com a maioria dos países, o Brasil foi o que melhor soube se impor e negociar, muito pelo perfil do presidente Lula. Como a origem dele é um cara que vem do movimento, sempre nesse tensionamento, nessa disputa, ele soube se posicionar e soube se impor. E isso restringiu, já suspendeu todas as restrições, né? Nós estamos, mesmo assim, nesse período, o presidente Lula abriu o Brasil para outros mercados. Você pega a nossa carne, a gente passou a ser grande exportador para o México, lá para Indonésia, ou seja, ampliamos nossas exportações para a China, e nisso o impacto, tanto é que o impacto, fechamos o ano ainda com superávit primário enorme nas nossas exportações. Ou seja, isso é competência da geopolítica, é competência nessa relação, sabendo se impor, né, e não abrindo mão da nossa soberania. Né? Nós em nenhum momento baixamos as calças para os americanos ou abrimos mão da nossa soberania, né? da nossa independência política. E isso mostra que quando você faz com competência, você faz também juntando e com apoio dos outros poderes, que foi fundamental, nós fechamos isso tanto com o Congresso, né, nessa política do presidente Lula, junto com o judiciário, a gente soube ter uma vitória enorme, e que hoje se abriu de novo o mercado americano, voltamos, a taxação diminuiu as taxas com relação aos produtos nossos, e eu acho que esse ano a gente, além de abrir novos mercados, a gente retoma aquele espaço que a gente perdeu na venda dos nossos produtos para os Estados Unidos. E aproveitando esse gancho à geopolítica internacional, esses dois acordos que o Brasil assinou com o Mercosul e a União Europeia, importação, exportação, o mercado vai aquecer, deputado? Eu não tenho dúvida, Walter. Nós vamos ser muito beneficiados, e o Brasil é o maior beneficiado nisso, porque nós vamos botar 5 mil produtos com uma taxação bem mais, com a taxa de imposto bem menor para a gente poder colocar nesses mercados, né? Isso também é mais de 25 anos nessa luta, desde o primeiro mandato do presidente Lula. Ele agora voltou, né? Foi super importante, reconhecido, né? Não só pelos países aqui do Mercosul, mas também por eles lá pelos países europeus, a União Europeia, né? Que do papel que o presidente Lula exerceu para consolidar esse acordo, né? Claro que assinamos agora precisa cada país aprovar no seu legislativo, ou seja, no seu Congresso, né? Nós aqui já estamos tramitando isso para aprovar agora nesse primeiro semestre, né? Vai mais 1 ano, 2 anos para se consolidar isso, né? Mas demos um grande passo, um novo mercado que o Brasil vai poder botar os nossos produtos, e também nós vamos ter também produtos importantes como azeite, queijo, essas coisas todas, chocolate, vinho, né? Poder num preço, vinho, né? Num preço bem mais baratos do que nós compramos hoje. E, né, isso, Walter, é a política do mundo globalizado, tem que se preparar para isso, sabe? E o país, o presidente, que tem que ter essa preocupação. O que é hoje o papel do presidente da República? Ele também é um caixeiro viajante, ele tem que botar as suas empresas, abrirem mercados para os seus produtos, né, para os produtos brasileiros. E nesse aspecto o presidente Lula, ele é acima da média. Né? Ele usou o dom da diplomacia, de negociação de um dirigente sindical, uma experiência. Verdade, utiliza muito disso, né? Como essa experiência dele conta muito nessas negociações. Negociação, é muito importante. Deputado, voltando para Mato Grosso do Sul, saindo da geopolítica, saindo da Europa, do Mercosul, voltando para Mato Grosso do Sul. Quais são hoje as principais demandas da população sul-mato-grossense que chega no seu gabinete? Walter, eu vejo que nosso estado, Walter, é um estado ainda muito novo, né? Nós temos 46 anos, né? Um estado
ainda que precisa de muita infraestrutura, né? É um estado que cada vez mais vem se modernizando, tem mudado a sua base econômica, né? Isso nos orgulha muito. Na época do governo Zeca, quando nós governamos esse estado, a gente aqui, nós tínhamos o maior rebanho bovino, nosso aqui era soja, milho e carne, né? A gente inverteu, nós fomos quem trouxe a primeira fábrica de papel celulose, nós que criamos aquela região de Três Lagoas, abrimos para as empresas se instalarem aqui, foi a primeira lei de incentivos fiscais para trazer as empresas, para agregar valor aqui, para gerar emprego aqui, né? Nós cortamos com a venda do gado em pé para ir abater lá no estado de São Paulo, pelo contrário, a gente obrigou, ou seja, levantamos o imposto para não permitir com que os nossos gados saíssem em pé para ser abatido e gerar emprego e renda lá para São Paulo. Isso viabilizou os frigoríficos daqui do estado, né? Ou seja, depois disso é evidente que veio o André, veio o Reinaldo e foram aprimorando, mas o estado ainda precisa muito dessa capacidade, dessa relação com o governo federal para esses grandes projetos estruturantes, né? Até porque o Estado, até era a sequência, o agronegócio não é a força econômica do Estado hoje, igual você citou, né? É verdade, e mais do que isso, o que nós precisamos fazer, que eu acho que a gente começa a fazer cada vez mais com essa visão do presidente Lula, também tornar e fazer os investimentos nas cidades polos, né? Dourados hoje virou uma cidade polo universitária. Você pega Naviraí, você pega Ponta Porã, Corumbá, Três Lagoas, né? E o que é isso? Você precisa ter aeroportos, você precisa ter infraestrutura lá, você precisa ter hospital, você precisa ter as universidades consolidadas nessas cidades. Eu acho que o Estado cada vez mais vem se modernizando nisso. E o que eu acredito que nós precisamos, que eu acho que é um desafio, também agora viabilizar os assentamentos, tornar cada vez mais os assentamentos produtivos, né? Nós verticalizar os assentamentos, nós precisamos ter aqui um programa, eu acho que esse é o desafio nosso, sabe assim, ter assim, nós precisamos, em 4 anos nós vamos fazer 500 ou 1.000 agroindústria para potencializar aquilo que a gente produz na área de frutas, na áreas da produção que a gente tem aqui, sabe? Vou te dar um exemplo. Eu fiz com o Zeca, como deputado, nós montamos uma agroindústria ali na região de Dourados, Itaporã. Ali tem um pessoal que produz goiaba. Perdia mais da metade da sua produção. Nós montamos uma agroindústria. Hoje eles vendem para merenda escolar, eles mandam para fora do estado, né? O que? Goiabada, cascão, doce de goiaba, suco de goiaba. Ou seja, aquelas famílias lá melhoraram muito a sua renda, porque é dessa forma que você prende o cara lá no campo, senão o cara quer vir para a cidade, né? Se ele não tiver renda, a gente percebe que no nosso estado, os nossos assentamentos envelheceram muito, o jovem quer vir embora, porque tem que levar internet, tem que ter curso profissionalizante. Então, a demanda que chega muito para mim é nesse sentido, sabe? Na qualificação dessa mão de obra, de linhas de crédito para agregar, verticalizar essa agricultura familiar com assistência técnica, com investimento nas agroindústrias, nos centros de comercialização, nos equipamentos. Então, eu acho que isso é uma demanda, que eu acho que vai ser um dos pontos dos debates agora nas eleições para governador, né? Que modelo de desenvolvimento que nós queremos. Eu estou muito otimista com relação a isso, acredito muito nisso. E é nesse contexto, Walter, que também eu estou decidido, já tomei essa decisão, né? Até porque eu estou finalizando meu 6º mandato, ou seja, 24 anos como deputado, com tudo isso que você falou aqui no começo, dos investimentos que eu trouxe para cá, na construção 5 bilhões em todos, emendas. E sem olhar a cor partidária dos prefeitos. Eu não tenho essa diferença, porque não adianta eu falar que eu sou um democrata se eu não respeitar o resultado de uma eleição municipal. Todos os municípios né? foram... Para mim, depois que terminou as eleições, não interessa
interessa se o prefeito que ganhou é do PT, ou é do PL, ou é de qualquer partido. A gente, institucionalmente, a gente tem que respeitar esses eleitos, e é esse o meu comportamento, é assim que eu trato no meu gabinete essas lideranças. E aí eu estou agora decidido, né? Eu acho que são duas... Tem um projeto no projeto... Só que antes de chegar nesse projeto aí, deputado, só para finalizar na questão do seu mandato, nós tivemos recentemente a COP30, que foi realizada em Belém. Questão da sustentabilidade ambiental, do clima, do tempo, qual que é as políticas que o senhor, dentro do seu gabinete, do seu mandato, voltado a esse estado que tem o Pantanal, né? Verdade. Como símbolo internacional, né? Mundial. Qual que é as políticas de sustentabilidade ambiental que o senhor... Primeira coisa, Walter, é um bioma que nós temos que olhar com muito carinho, muito cuidado, que é o bioma Pantanal. Pantanal é o Cerrado. Né? Nós temos que tomar muito cuidado e nós temos que fazer isso, e a COP cumpriu com esse papel, e depois está tendo aqui um pouco agora dessa coisa aqui para a gente discutir em cima da COP, a questão do bioma Pantanal e Cerrado. O que nós temos que ter? Para preservar isso, o mundo, todos aqueles têm que financiar isso. E não é derrubando, acabando, pelo contrário, é preservando e tendo compensação ambiental para aqueles que preservam, né? Aí é crédito de carbono, como que a gente vai lidar com isso? Nós temos que aprofundar isso. Como é que nós vamos para manter essa sustentabilidade de forma que não agredimos o meio ambiente, e as pessoas podem tirar e fazer sua renda daqueles que têm seu patrimônio colocado lá no Pantanal, né? E eu vejo que é com esses novos projetos de sustentabilidade que você aproveita sem agredir, né, que nós vamos encontrar saída e caminho para essas pessoas poderem viverem com dignidade, preservando, porque a preservação daquilo, ela impacta diretamente em nós que moramos na cidade. Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, olha o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro, essas enchentes, sabe? Isso é reflexo de quê? De que o meio ambiente tem sido agredido e a gente não tem cuidado direito, né? E não temos preservado. E as futuras gerações vai ser impactado muito maior. Então nós temos que ter essa responsabilidade, né? Eu acho que a gente avançou bastante, eu me orgulho muito, eu interferi direto com a Marina e com o governador Riedel na lei que nós criamos aqui na época, que estava aquela queda de braço da Marina com o governo Azambuja, que ele retirou aquele projeto que tinha, e a gente fez uma lei aqui pelo Estado, e que depois virou modelo, e que a Marina veio assinar aqui, de preservação já do meio ambiente, né? Com esses cuidados, né? Não dá para você desmatar mais o Pantanal, não dá para você botar maquinário lá para você formar com capim, para criar gado. Tem que ser de forma nativa agora, sem agredir o meio ambiente, preservando, botando aí as universidades para estudar, para levantar qual que é o melhor modelo de desenvolvimento, como que a gente pode recuperar todo esse patrimônio mundial, que não é nem nosso, universal, né? Então, agora, e também ver linhas de financiamento. Esse fundo que foi criado lá vai ser fundamental para poder trazer esses recursos para a gente fazer a recuperação e a preservação. Eu acho que todos nós, e principalmente as novas gerações, e me orgulha muito isso, eu acho que ela vem muito mais preocupada com essa coisa da preservação, e que nós todos temos que ter, né? A gente vem de uma geração aí, um pouco antes da nossa, que a melhor coisa era destruir tudo. Hoje você pode ganhar dinheiro lá, preservando, né, e fazendo com que, né, o mundo todo pague por esse patrimônio que está aqui, que nós temos a honra e a graça de Deus de estarmos morando próximo a ele aqui do nosso Pantanal. Deputado, 6 mandatos, uma vida dedicada a Brasília. É hora de voltar para Mato Grosso do Sul? Walter, eu tenho um orgulho muito grande de ser o único deputado do Mato Grosso do Sul, da história, Estado Novo, com 6 mandatos seguidos. O primeiro que tinha foi o Nelson Trade, fez 5. Finado Nelson Trade, né? É pai. E eu tive a oportunidade de ser deputado com ele. Eu sou o único que tenho 6 mandatos consecutivos. Geraldo tem 6, mas ele perdeu um.
Ele tem 5, na verdade. A legislatura passada ele perdeu, ele ficou de suplente, tanto é que ele virou, né? Ele virou secretário. Então, ele voltou-se agora, mas ele está no 5º mandato, né? A legislatura passada ele ficou de suplente. Então, eu sou o único com 6 mandatos. E acho que eu sou daqueles que posso falar para você, Walter, os 6 mandatos eu exerci com a mesma intensidade do primeiro. Eu sou uma pessoa que viaja em torno de 4 a 5 mil quilômetros por mês, né? Sou uma pessoa muito presente, embora hoje você tenha as mídias sociais e tal, mas sou muito presente junto aos municípios, né? Organizando, visitando, fazendo palestra, organizando o partido, organizando a nossa militância, organizando os movimentos sociais, visitando aldeias, visitando ribeirinhos, visitando assentamento, visitando quilombolas, né? Então meu mandato é muito presente. E eu tomei uma decisão, né? Você sabe que eu passei por um processo, mas eu já tinha decidido antes, de saúde, final do ano passado, né? Muito duro, não é fácil você... E aí até abrir um parênteses aqui, que eu acho que é importante, Walter, né? Eu num exame de rotina detectei um câncer na próstata. Graças a Deus peguei no começo, né? Talvez se eu esperasse mais 6 meses, poderia complicar muito. Por isso, aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, é muito importante aqueles... O câncer de próstata ainda é um dos cânceres que mais mata os homens. E os homens, a maioria, tem preconceito de ir no médico, de fazer uma consulta, de fazer um exame, né? É muito pior você ser diagnosticado depois, quando aquilo já virou metástase. Então, eu tenho aproveitado muito as minhas falas no sentido de muito animar, importante. De a falar para as pessoas, aqueles que têm mais de 50 anos, que ele faça seus exames de preventivos, né, de rotina, né, porque é muito melhor você pegar e detectar no primeiro. Não é fácil você receber uma notícia assim, você está com câncer ou foi diagnosticado com câncer. Isso você perde um pouco o chão, né? Mas graças a Deus, meu foi no começo, né? Fiz agora, semana passada, meus exames de novo, graças a Deus meu PSA está zerado, mas mesmo assim, eu tenho a cada 3 meses que fazer esse acompanhamento. Então, eu, mesmo antes disso, eu já tinha decidido que eu não seria mais candidato a deputado federal. Eu falava que por isso que eu resolvi assumir a presidência do PT. Né? E essa é uma decisão difícil, né? E eu falei, vou ser candidato a senador. Claro que ninguém é candidato a senador de si mesmo, né? Eu tenho construído, acho que hoje, por sinal, saiu uma entrevista dela que conversou com o presidente Lula, né? A Simone, nós tínhamos eu e ela, claro que ele está renovando 2/3 do Senado, ou seja, são 2 vagas, poderia ser eu e ela, mas eu estava muito aberto, que eu tenho um entendimento que não adianta a gente lançar 2 candidatos aqui da esquerda, nós tínhamos que lançar um só, ou ela ou eu. Né? Então eu estava aguardando ela tomar essa decisão, se ela ficasse aqui, como que a gente ia fazer, que tipo de aliança que nós poderíamos fazer, mas o presidente Lula escalou ela para ela transferir o título lá para São Paulo para ser candidata a senadora ou governadora. E ela vai ser candidata a senadora ou governadora lá em São Paulo, que é uma grande do quadro, né? Ela foi estratégica para o presidente Lula naquele segundo turno contra o Bolsonaro. Rapidamente ela tomou uma decisão de apoiar o Lula, né? Ela depois virou ministra, uma grande ministra do presidente, tem ajudado muito. Então, por respeito, por consideração, eu aguardei esse período todo. Como ela transferiu agora, eu estou colocando minha campanha na rua. Eu sou candidato a senador, a pré-candidato a senador. São 2 vagas. Eu acredito muito num cenário que, historicamente, Walter, aqui, quando se renovou 2/3 do Senado, desde 94, o presidente da República se elegeu, fez um senador. 94, Fernando Henrique elegeu o Rames contra o Rachid Saldanha Dersi, no PSDB. Esse é antigo. 8 anos depois, de 94, 2002, o Lula se elege. Quem que se elege senador? Delcídio. Sim. O presidente fez um. 8 anos depois, a Dilma se elege presidente. Delcídio se reelegeu. 8 anos depois, Bolsonaro se elege presidente. Quem conhecia a Soraya, elege a Soraya. E nós vamos ver 8 anos agora depois. Como eu acho que o presidente Lula se reelege, né? Eu não tenho dúvida disso, pelas políticas públicas, pelas entregas do governo, por ter essa questão de melhorar a vida das pessoas mais simples, né? Pelo momento, né, deputado? Eu não tenho dúvida. E eu acho que o presidente Lula ganha essas eleições no primeiro turno. Então, eu acredito muito que isso
Eu e o Fábio Fábio Trade é nosso pré-candidato a Isso que eu ia governador. perguntar, a dobradinha aí Então, com o Fábio. ele é candidato a governador, eu sou pré-candidato ao Senado. Eu não tenho dúvida que com a ascensão do Lula, com o crescimento do Lula, tanto o Fábio como eu vamos crescer muito. Ele para governador e eu para o Senado. O Fábio hoje, como pré-candidato, já está com 20% em qualquer pesquisa. Nós fizemos uma agora do partido, eu tenho 18%, já estou ali brigando, a Simone estava com 22%, né? O Reinaldo com 26%, ou seja, eu acredito muito que com o crescimento do Lula, aqui pelo histórico que aqui sempre o presidente fez eu acho que eu disputo com condições de me eleger senador. E se nós chegarmos setembro, começo de outubro, na última semana, as pesquisas apontando que o Lula ganha as eleições para presidente e que o Lula está bem, eu acho que os prefeitos, eles liberam seus secretários, seus vereadores para descarregar em mim o segundo voto, porque eu sou um deputado que sempre ajudei todos os municípios, que eu tenho relação e nunca tratei nenhum prefeito de forma discriminando ele por ele pertencer ao partido A, B ou C, né? E também, Walter, uma coisa, imagina só, eu com o conhecimento que eu tenho de Brasília, sendo um no meio de 513 deputados, eu tenho uma posição de destaque que todo mundo reconhece. Imagina eu ser senador no meio de 81, e desses 81 eu ser um dos 10, 12 ou 15 no máximo senadores do partido do presidente. A força política que eu não vou ter para ajudar o nosso estado, para ajudar os nossos municípios. Por isso que eu estou convencido nesse projeto que eu tenho uma chance reais de virar senador nas eleições deste ano. Deputado, nesse projeto, os parlamentares aqui do estado de Mato Grosso do Sul, juntamente com a disputa do governo, o debate, o que você espera do futuro debate nessas eleições? Eu acho que aqui vai ser um debate, Walter, de que modelo de desenvolvimento econômico e social nós queremos para esse estado. Para quem que nós queremos governar esse estado. Eu acho que o estado tem sido muito, esses últimos anos, governado muito, olhando só e muito refém da FamaSul, da Federação da Agricultura, e da FIEMES, né? Esse estado vai ter que, ainda, ele se sustenta em cima dos pilares que o governo Zeca deixou, que nós deixamos aqui, que é o Fundersul, aquele fundo de investimento que tem hoje 1 bilhão e 700 milhões de reais arrecadado pelo Fundersul, o FIS, que é um fundo social, o FII do esporte e o FIC da cultura. Isso só não sustenta mais esse estado. Chegou no limite. Esse estado vai ter que rever os seus incentivos fiscais. Não tem cabimento ter 6 bilhões de reais de incentivos fiscais. Entendeu? Porque nós vivemos em pleno emprego, você não acha hoje mão de obra aqui, Walter. Uma coisa era 25 anos atrás que você dava esses incentivos. Hoje, pelo contrário, você tem que fazer, e os incentivos que você dá, tem que ter contrapartida. Vou te dar um exemplo. Você pega aqui, Ribas do Rio Pardo. O prefeito me levou lá uma favela com 600 famílias morando, sabe, num barraco, não tem cabimento, não tem cabimento. Aí no outro lado você dá 1 bilhão de incentivos fiscais. Essa empresa tinha que construir habitação para essas famílias, essa empresa tinha que construir creche para entregar para o Estado administrar, essa empresa tinha que construir escola. É esse o modelo que nós vamos estar debatendo, como fazer e que modelo de Estado que nós queremos, né, para inserir essas pessoas, qualificar nossa mão de obra. Não tem cabimento se Sebrae não cumpre papel nenhum, fazendo cursinho aí para levar prefeito, tem que fazer isso, cumprir sua função social. Então nós temos que botar o sistema S aí para ajudar, né? E ter um projeto de geração de emprego aqui e principalmente de qualificação de mão de obra. Para quê? Para essas pessoas poderem, com a mão de obra qualificada, ela melhora o seu poder aquisitivo, ela melhora os salários, você pega um salário melhor, né?
E também descentralizar a saúde. Nós temos que regionalizar, fazer. Olha aí, hoje não tem, Walter. Hoje o cara tá aí, as ambulâncias ficam cortando o estado, trazendo ainda coisa de 20 anos atrás, trazendo gente para Campo Grande, enche a Santa Casa, inviabiliza a Santa Casa. Tem que fazer o hospital de Coxim funcionar com o hospital regional, tem que fazer Dourados funcionar, tem que fazer Naviraí funcionar, tem que fazer Três Lagoas funcionar, tem que fazer Corumbá funcionar. E aí investir. E eu acho que é possível fazer isso. E é esse modelo, e para isso é muito importante. Imagina se tiver um governador alinhado do presidente, do mesmo partido do presidente. Por isso que eu acho que o Fábio vai crescer muito. E nesse viés, a gente vai crescer junto para o Senado. Não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ser senador a partir do ano que vem. Deputado, no 6º mandato consecutivo, com certeza a população do Mato Grosso do Sul retribui para você o esforço político que você faz para o estado do Mato Grosso do Sul. Na proposta de governo do Partido dos Trabalhadores e do deputado para Senado, essa proposta de governo, você pretende ouvir a população para fazer essa pauta juntamente com a população, no chão de fábrica, nas comunidades, ouvindo, olhando nos olhos? Eu falei com o Fábio, Walter, nós vamos depois do carnaval pegar uma van com 3 carros de apoio, colocar uma Starlink nela. Nós, em 90 dias, nós queremos fazer os 79 municípios para ouvir a comunidade e a população. E não é aquela reunião de ir lá no município, na Câmara de Vereadores, falar com a classe política, só nós falar. Nós vamos visitar os ribeirinhos, nós vamos visitar os sindicatos, nós vamos visitar as universidades, nós vamos visitar os quilombolas, nós vamos visitar as aldeias, nós vamos ver os projetos produtivos viáveis que deram certo, né? As agroindústrias que deram certo, nós vamos ver o que aquela universidade está fazendo, que ela pode nos ajudar e contribuir no programa de governo. Nós não vamos no município para falar mal de prefeito, nem para falar bem. Nós queremos visitar e dialogar com todos os setores, inclusive com os prefeitos, para ver na sua cidade quais as demandas e aquilo que o município precisa na parceria com o Estado. E é dessa forma que nós vamos construir o nosso programa de governo. Nós criamos agora o GTE, que é o Grupo de Trabalho Eleitoral. O programa de governo, quem está conduzindo é a ex-ministra Cida Gonçalves, vai ser ela que está coordenando. Ela vai fazer assim um boneco, uma espinha dorsal daquilo que se tem através, que tem os dados disponíveis que tem aí, para a partir daí a gente saber qual que é o valor que tem de orçamento e como que nós podemos utilizar esse orçamento de forma participativa da comunidade. E eu acredito muito nesse diagnóstico, fazendo um diagnóstico, mas também sem ilusão falar, nós temos tantos bilhões para investir e aonde que nós vamos investir esses recursos, qual que é a melhor forma, em que setores que estão as principais demandas. Claro que a gente sabe que nunca o orçamento dá para se fazer tudo, mas nós vamos ter critério na gastança desse orçamento, ouvindo a comunidade, principalmente ouvindo a população, depois desse diagnóstico que a gente fazer, que vai se transformar isso no nosso programa, que nós vamos registrar e depois eleito vamos cumprir. Um governo popular, então, deputado. Não tenho dúvida, um governo popular participativo, né? E que ouve a comunidade, que tenha fórum, mecanismo de diálogo para estar ouvindo a comunidade, aproveitando os conselhos municipais, conselhos estaduais, né? Os sindicatos, porque é assim que se constrói. Acho que o presidente Lula, para mim, é o melhor modelo. Lula não é nenhum intelectual. O Lula não é nenhum cara formado na academia, mas tem sensibilidade política. E para você governar, você tem que ter sensibilidade. Ele escuta desde o conselho, do conselhão que ele tem lá com os empresários, como também escuta as comunidades, os ribeirinhos, escuta toda a sociedade. E dali ele toma suas decisões junto com seus ministros. E é isso que nós pretendemos fazer aqui a partir do ano que vem com essa pré-candidatura do Fábio. Deputado, você assumiu a presidência do Partido dos Trabalhadores aqui no Mato Grosso do Sul. Qual é o seu projeto dentro do partido ou no estado do Mato Grosso do Sul, com as entidades sociais, sindicato, a população, trazendo algo novo ao partido aqui no estado do Mato Grosso do Sul? Walter, eu depois de 25 anos voltei a ser presidente do PT. Você sabe que eu tenho uma história diferente de Zeca, do Pedro Kemp, dos parlamentares nossos.
Eu nunca fui candidato a vereador, nunca fui candidato a deputado estadual, perdi, como a maioria deles, depois para se formar e ganhar uma eleição e depois virar os quadros que viraram. Eu não, sempre fui da máquina partidária. Eu até 2002, eu nunca tinha sido candidato a nada. Eu fui dirigente, fui membro do Diretório Municipal, presidente do Diretório Municipal de Campo Grande, membro do Diretório Estadual, depois presidente do Diretório Estadual, coordenei todas as campanhas do PT aqui até 98 naquela eleição do Zeca e depois na reeleição do Zeca de 2002 já como deputado no segundo turno. Então tem uma experiência enorme de partido. E eu resolvi voltar a ser presidente por 3 motivos. Primeiro, porque eu queria voltar a reconstruir o PT aqui. Né? Nós perdemos muito nesses últimos 8 anos, né? Com grandes quadros que saíram do PT, né? Tentaram criminalizar a gente. É que o partido é um partido muito enraizado, senão tinham acabado conosco. Né? E eu estou vivendo, eu resolvi, fiz um compromisso, que era minha plataforma como presidente, depois de eleito, que eu estou começando a trabalhar ela, que é em cima de um tripé: organização política, organizar o partido, trazer novas pessoas para o PT, dar formação, que é o segundo, política. O PT não pode ter medo de trazer as pessoas para o partido. Se nós somos um partido de trabalhadores, nós temos que agregar os trabalhadores. Se aqueles que não se adaptarem, você tem mecanismo de tirar do partido, de expulsar do partido, né? Então não podemos ter medo. E terceiro, dar formação para essas pessoas. E terceiro, é você dar formação política. Porque um militante com formação política, eu vejo muita pessoa, os militantes do PT são diferenciados. E é verdade, porque ele vale por 10, porque ele sabe argumentar, ele tem noção de conjuntura política, ele tem noção da conjuntura sindical, ele tem conhecimento das ações do governo. Então ele sabe fazer a defesa do governo e sabe fazer a defesa do partido. Né? E eu acho que assumi o partido, já fui atrás do Fábio. Eu sei que muita gente queria, o Fábio não cabe no PT, estava no PSD. Falei, negativo, o Fábio vai vir pro PT, o Fábio tem perfil para vir pro PT. O Fábio hoje caiu na graça do PT, o PT caiu na graça dele. Ou seja, essa falta de medo que nós temos que perder. É um grande quadro, nós temos que reciclar, nós temos que trazer nova gente que sabe lidar com mídias sociais, né? Tá aí a Camila, e nós estamos numa transição, e por isso que eu resolvi ser presidente, Walter, porque é a última vez que nós vamos ter o Lula na urninha eletrônica. Não vai mais ter, não vai ter mais idade. Então nós vamos ter que fazer a transição pós-Lula. Nós esperamos, temos absoluta certeza que nós vamos ganhar com o Lula a reeleição dele, fazer a reeleição dele, e depois nós vamos ter que fazer a transição. E a transição é trazendo novas pessoas para o partido. A transição é você fortalecendo os outros partidos também, que são parceiros nossos, o PV, PCdoB, PSB, e olhar depois, construir o pós-Lula. Então eu estou muito motivado com isso, né? Muito motivado. E eu acredito muito nesse modelo de partido. E aqui o partido tem vocação para governar. Eu estou vendo, para me finalizar, Walter, tem cheiro de 98 no ar. O que eu quero dizer com isso? 98... ninguém acreditava, nem o Lula achava que o Zeca era possível de ir para o segundo turno. Ele veio aqui na época, no Carnaval, passar conosco para pedir para o Zeca ser candidato a deputado federal. E eu vejo agora esse cenário muito parecido com o Fábio. Naquela época, o perfil era de um dirigente sindical. E nós tivemos essa sensibilidade. O movimento sindical estava no auge, né, que entrou a década de final de 80, começo de 90, com a Constituição de 88, né, os direitos foram contemplado naquela Constituição Cidadã, e aí os quadros do movimento sindical foram para a vida pública. Você elegeram se elegeu deputados, outros, em 98 nós elegemos o governador Olívio Dutra lá no Rio Grande do Sul, o Zeca aqui, né, o menino lá no Acre, que também vinha do movimento sindical. E agora nós estamos vivendo um outro momento, não é do movimento sindical, agora é das pessoas que são influenciadoras, que sabem lidar com as mídias sociais. E o Fábio tem esse perfil, mas não é só isso. Ele tem conteúdo para debater e discutir. E eu acho que isso vai fazer o diferencial nas eleições deste ano. Deputado, já encerrando, mas eu não poderia deixar de perguntar para você. Você falou na parte de comunicação, tecnologia. Eu vejo que você utiliza bem essa ferramenta. Esses dias você estava fazendo uma caminhada. Verdade. Uma caminhada. E caminhar para fazer atos, você pode, né?
Você não pode fazer caminhada usar ela errada, né? Verdade. Não, eu acho, o Walter, que eu acho que se caminhar por uma pauta que é de interesse da sociedade, do povo brasileiro, o fim da escala 6x1, caminhada pelo fim do feminicídio, né, pelas políticas públicas de inclusão, a caminhada para a gente ampliar o acesso às universidades daqueles que precisam, né, dos direitos dos trabalhadores, é uma coisa. Agora, você caminhar para defender aqueles que são contra a democracia, que atentaram contra a democracia, contra o Estado democrático de direito, que fizeram a tentativa, mas não teve o golpe, mas teve tentativa de golpe. Isso é inegociável. Essas pessoas têm que ser presas. Não dá para a gente fazer concessão, não dá para anistiar. Não cabe anistia, nós já demos uma anistia de 64, eles tentaram repetir agora, tentaram. É que não conseguiram criar as condições objetivas para dar o golpe. Mas foi todo o modelo construído, está aí provado e comprovado. Então não tem anistia. Essas pessoas precisam pagar pelas suas penas exatamente para servir como exemplo, né? Então, quando vejo o Nicolas fazendo esse movimento, né, é porque eles querem manter essa polarização. E a gente não pode entrar nessa. Agora, nós temos que ser duro. Nós temos que defender o Estado democrático de direito. Isso é inegociável, né? E a gente está vendo pela primeira vez as instituições funcionarem, os poderes funcionarem. Haja visto, está aí o judiciário. Nós nunca tínhamos visto um general preso, nós nunca tínhamos visto um coronel preso, um militar preso, né? Por atentar contra a democracia. Nós vimos agora sendo condenado. Isso é o fortalecimento das instituições e nós temos que fortalecer. Então eu estou muito convencido e convicto disso, né? Agora, nós precisamos tomar cada vez mais cuidado. Não podemos achar, porque hoje a gente vive esse movimento é mundial, não é aqui, né? Todos os lugares você está vendo aí as pessoas atentando contra o Estado Democrático de Direito, tentando contra finalizar, o fascismo. Dentro dessa linha aí, o senhor já sofreu fake news? Muitos, né? Essa é uma outra coisa que nós precisamos, falei até para os nossos advogados, ainda mais, Walter, com a inteligência artificial, né? Você produz hoje vídeo, voz, como se fosse a coisa difícil você diferenciar, você perceber que aquilo lá é um fake news do que não é verdade. Então, eu até estou com um grupo de advogados já estudando para a gente estar acompanhando, principalmente nesse processo eleitoral, vai ser muito utilizado a inteligência artificial para transformar isso em fake news, né, tentando ou fazendo contra aquelas pessoas que estão crescendo na pesquisa ou com chances reais de ganhar as eleições. Então nós vamos acompanhar, né, já falei inclusive sobre fake news, já fui fazer uma denúncia lá na superintendência da Polícia Federal, pedi para o superintendente, para a equipe da Polícia Federal, tá atenta, né? Porque nós queremos participar de uma eleição limpa, uma eleição que aquele que tiver o voto sagrado, popular, na sua maioria, possa exercer com tranquilidade as eleições, que aqueles que ganharem as eleições poderem exercer. É isso que nós lutamos por essa democracia, é isso que nós lutamos para conquistar, e muitas vidas se foram, né? E nós não podemos admitir agora qualquer tipo de retrocesso. Deputado, quero agradecer a sua vinda aqui hoje, muito importante. Das primeiras, o convite vai se estender, das outras vezes que, infelizmente, você não teve o tempo, mas hoje, início do ano importante. Verdade. Ano de eleição. E as suas considerações, nós vamos fazer aquela homenagem ao o homem que começou dele fazer o sonho, né? E hoje está virando realidade nossa rota bioceânica, né? Verdade, Walter, o Heitor é uma figura que merece. Conhece, eu vi a entrevista dele, é uma aula de história. Graças a Deus, acho que vai ter uma homenagem justa. O deputado Geraldo Rezende até tomou a liberdade e me consultou, até pela minha relação familiar que eu tenho com o Heitor. Falei, não, Geraldo, propõe
o nome da ponte do Rio Paraguai vai levar o nome do Heitor Miranda dos Santos. Eu acho que é uma justa homenagem de uma pessoa que dedicou uma boa parte, ou a maior parte da sua vida sonhando em tornar realidade o que nós estamos vendo agora. Infelizmente ele não viu a ponte concluída, mas ele viu ela se iniciando, né, que ele faleceu já. Deputado, o senhor lembra desse evento que nós participamos há 5 anos atrás? Lembro. Um projeto, né? Está aqui com a Prefeitura de Murtinho, com a Universidade Federal, né? Com os sindicatos, esses painéis todos que a gente fez, foi muito emocionante. A gente poder, né, com o professor Eric, que é da Universidade Federal, que fez e concluiu esse livro aí, que contribui muito para os nossos acadêmicos, para os nossos municípios, né? Falando um pouco sobre o pessoal que está aí no entorno de todo esse corredor, para que essas pessoas não sejam esquecidas, que essas pessoas sejam contempladas nesse processo de desenvolvimento econômico sustentável e que eles possam ser aproveitados para não acontecer como nós já vimos em outros lugares, né? Vem todo mundo de fora, as pessoas não são mão de obra qualificada, não tem noção do que está passando, daquele momento que nós estamos atravessando no nível de desenvolvimento, e um pouco desse livro tem esse objetivo, essa contribuição de agregar essas pessoas, de poderem fazer com que essas pessoas também sejam contempladas e elas possam usufruir desse momento de desenvolvimento e principalmente de toda essa cadeia. Deputado, um recado para o movimento social, o movimento sindical que nos assiste. Quer dizer que eu acho que a gente vai viver uma nova época, Walter. É importante que as lideranças dos movimentos sociais, do movimento sindical, voltem a ocupar esses espaços e voltem a gostar da política. A gente gostando ou não da política, tudo passa pela política. A coisa mais imbecil é você falar, eu não gosto da política, eu não tenho nada a ver. Pelo contrário, se você não ocupar esse espaço, aqueles que são espertalhões ocupam. Né? Então nós precisamos ocupar, nós somos maioria, não adianta a gente reclamar do preço da carne e continuar votando no dono do boi, não adianta a gente querer salário justo e a gente não ampliar nossa representação na Câmara de Vereadores, na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas. Então nós temos que usar como experiência, como símbolo, como referência, o presidente Lula. Olha de onde ele saiu. Ele é uma referência que a gente tem que ter, porque é o cara que superou tudo. E olha onde ele chegou. Isso tem que ser um orgulho para nós, trabalhadores. Tem que ser uma referência para nós. Né? Não é a gente ter inveja, não é a gente desejar o mal, porque, pelo contrário, a gente tem que se espelhar nessas pessoas. Né? Então, eu acredito muito nisso. Queria deixar esse recado. É muito importante com que a gente possa ter esse ano sindicalistas, candidatos, voltar a ocupar esses espaços, né? Na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, né? No Senado, porque são essas pessoas que vão defender os nossos direitos, vão defender as nossas pautas e vão ser as nossas referências. É por isso que eu conclamo a todos aqueles, gostando ou não, tudo passa pela política, né? Vamos acompanhar aqui na tela nosso saudoso Heitor Miranda dos Santos, a homenagem do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica, homenagem para o deputado federal Wander, e futuramente a ponte sobre o Rio Paraguai vai se chamar Heitor Miranda dos Santos, não é isso, Wander? Então, eu quero dizer que o Zeca foi muito importante nisso. Nós viajamos muito, eu, Zeca e Wander, tanto para o Chaco, para Loma Plata, para Filadélfia, para Assunção, para Concepción, para Antofagasta, para Mequillones, levando a ideia de que o melhor corredor, por ser mais curto, a distância é menor, e tanto porque nós podemos atender a grande região produtora do Mato Grosso dos vizinhos. Então, eu acho que isso é fundamental, Ines, e eu tenho certeza que você, com sua competência, com sua dedicação, e tendo atrás de si a Universidade Federal, né, os acadêmicos, os pesquisadores, nós vamos fazer um grande trabalho. Justa homenagem de uma pessoa comprometida com esse corredor que dedicou uma boa parte da sua vida
na luta, na consolidação desse corredor. Infelizmente, não teve oportunidade de ver a ponte, esse corredor concluído, mas é uma justa homenagem e é assim que a gente se constrói com pessoas sonhadoras como ele. Eu acredito que essa homenagem de a ponte do Rio Paraguai levar o nome dele é uma das homenagens muito justas a toda a sua história de luta, toda a sua história na construção desse corredor bioceânico. Wander, Heitor Miranda, presente. Presente. Heitor Miranda, Presente. presente. Heitor Miranda, Presente. presente.